Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou. Eu, Lucas, na época com 23 anos, havia acabado de chegar do trabalho e sentia um cansaço diferente, como se o corpo pesasse mais do que o normal. Achava que era só o desgaste da semana, afinal, trabalhava como auxiliar de estoque em uma empresa de logística, carregando caixas o dia inteiro. Mas algo não estava certo. Ao subir as escadas do meu quarto, senti uma pontada no peito, como se uma faca tivesse me furado por dentro. Respirei fundo, tentando ignorar, mas a dor não passava. Pensei, deve ser só uma crise de ansiedade, pois já tinha ouvido falar que isso acontecia com algumas pessoas. Mas ao deitar, a falta de ar veio com força. Cada inspiração era uma luta, como se o ar não chegasse até o fundo dos pulmões. Minha mãe, Dona Maria, percebeu que algo estava errado quando me viu suando frio, mesmo com o ventilador ligado. Ela colocou a mão na minha testa e, embora não estivesse com febre, insistiu para que eu fosse ao médico. Relutei, dizendo que ia passar, mas ela, com aquele jeito firme de mãe, não aceitou desculpas. Vamos agora, meu filho. Deus não quer que a gente descuide da saúde que Ele nos deu. Fomos ao pronto-socorro mais próximo, onde, após alguns exames, o médico olhou sério para mim e disse: "Você está com uma consolidação pulmonar. Precisa fazer uma tomografia com urgência." Não entendi bem o que aquilo significava, mas o rosto do médico me assustou. Minha mãe, que sempre foi forte na fé, segurou minha mão e orou baixinho: "Senhor, dá força para o meu filho. Tu és o nosso médico." No dia seguinte, domingo, fiz a tomografia. O resultado veio rápido e foi como um balde de água fria. Consolidação pulmonar bilateral com suspeita de pneumonia grave ou até algo mais sério. O médico falou em internação, antibióticos fortes e possíveis complicações. Minha cabeça girava. Como um jovem saudável, que nunca tinha tido nada além de uma gripe comum, poderia estar naquele estado? As palavras do médico ecoavam, mas o que mais doía era o medo que via nos olhos da minha mãe. Naquela noite não consegui dormir. Cada respiração doía, e a tosse seca parecia rasgar meu peito por dentro. Lembrei-me das palavras do irmão que pregava na congregação: "Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar." Mas naquele momento o fardo parecia insuportável. Peguei minha Bíblia e abri em Salmos 34:19, que diz: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Aquela promessa me deu um pouco de paz, mas a dor física não diminuía. Minha irmã, Ana, que morava conosco, entrou no quarto e viu meu estado. Sem dizer nada, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar em voz alta: "Pai Celestial, olha para o meu irmão. Tu conheces a dor que ele está sentindo. Estende a tua mão e cura-o, como só tu sabes fazer. Em nome de Jesus, amém." Na segunda-feira fui internado. Os médicos começaram o tratamento com antibióticos intravenosos, mas a melhora não vinha. A febre subiu, e a falta de ar piorou. Cheguei a pensar que não sairia vivo dali. Na terceira noite de internação, acordei sufocando. Chamei a enfermeira que verificou minha oxigenação. Estava em 85%. Eles colocaram uma máscara de oxigênio em mim e chamaram um médico plantonista. Ele foi sincero: "Lucas, seu quadro está se agravando. Se não houver melhora até amanhã, teremos que transferi-lo para a UTI." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Minha mãe, que estava ao meu lado, começou a chorar silenciosamente. Eu, por dentro, clamava a Deus: "Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz algo errado? Ou será que tu tens um propósito nisso que eu não consigo enxergar?" Naquela mesma noite, enquanto a enfermeira ajustava os aparelhos, minha mãe pegou meu celular e ligou para o irmão João, o cooperador responsável pela nossa congregação. Ela contou tudo, e ele disse que iria até o hospital no dia seguinte, após o culto da noite. Aquilo me deu um pouco de esperança. Sabia que a oração dos irmãos tinha poder, mas a noite foi longa. A dor no peito era tão intensa que mal conseguia me mexer. Em um momento de desespero, fechei os olhos e comecei a conversar com Deus, não como uma oração formal, mas como um filho falando com o pai: "Senhor, eu não sei se vou sair dessa. Mas se for da tua vontade que eu fique, eu aceito. Só peço que não deixes minha mãe sofrer muito. E se for para sarar, que seja para a tua glória, para que muitos vejam que tu és real." Na manhã seguinte, o médico veio com um novo exame. A consolidação havia aumentado. Ele falou em possíveis procedimentos invasivos como drenagem, caso os antibióticos não fizessem efeito. Minha mãe, mesmo abalada, não perdeu a fé. Ela me olhou nos olhos e disse: "Filho, hoje à noite os irmãos vão orar por você no culto. Deus vai te curar. Eu sinto isso." Suas palavras me fortaleceram, mas a dor e o cansaço falavam mais alto.
Durante o dia, várias pessoas da congregação vieram me visitar, a irmã Clara, que sempre foi como uma segunda mãe para mim, o irmão Pedro, que trabalhava comigo e tinha me levado ao hospital no primeiro dia, e até crianças da escola dominical, que trouxeram desenhos com mensagens como "Fique bom logo, irmão Lucas". Às 19h30, o culto começou. Eu estava no hospital, mas minha mãe ligou o celular no viva voz para que eu pudesse ouvir. O irmão João abriu a reunião com um hino que sempre me emocionava: "Deus é fiel, Deus é bom, todo o tempo". Enquanto os irmãos cantavam, senti uma paz estranha, como se uma presença divina estivesse ali no quarto comigo. Depois do canto, o irmão João falou sobre a fé que move montanhas e leu Marcos 11h24. "Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis e tê-lo-eis". Em seguida, ele pediu que todos os presentes orassem por mim. Foi então que ouvi vozes unidas, clamando a Deus pela minha cura. Alguns choravam, outros falavam em línguas, mas todos tinham um só propósito: pedir a misericórdia de Deus sobre minha vida. Enquanto as orações subiam, senti algo diferente no meu corpo. Era como se uma corrente elétrica suave percorresse meu peito. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Respirei fundo, e pela primeira vez em dias, consegui encher os pulmões sem sentir como se estivessem cheios de chumbo. Assustado, chamei a enfermeira: "Acho que estou melhor". Ela verificou minha oxigenação, 94%. Uma melhora significativa em poucos minutos. Ela olhou para mim surpresa e disse: "Isso não é normal. Vamos chamar o médico". O médico chegou desconfiado, achando que poderia ser um erro do aparelho. Mas após examinar-me, seu rosto mudou. "Seu pulmão está desobstruindo. Não sei como, mas está". Ele pediu uma nova tomografia para o dia seguinte, mas já estava claro que algo sobrenatural havia acontecido. Minha mãe, que ainda estava no culto, recebeu a notícia pelo telefone e começou a chorar de alegria. Os irmãos, ao saberem, elevaram louvores a Deus ali mesmo, no meio da reunião. Na manhã seguinte, a tomografia confirmou: a consolidação havia diminuído em mais de 70%. Os médicos ficaram atônitos. Um deles, que não era crente, perguntou: "O que você fez ontem à noite?" Contei sobre as orações na congregação, e ele apenas balançou a cabeça sem palavras. No mesmo dia, recebi alta. Os médicos disseram que era um caso raro de melhora tão rápida, mas eu e minha família sabíamos a verdade: Deus havia me curado. Quando cheguei em casa, fui recebido com abraços, lágrimas e ações de graças. Na quarta-feira seguinte, fui ao culto de testemunho. Ao subir ao púlpito, olhei para aqueles irmãos que tinham orado por mim e senti uma gratidão que não cabia em palavras. Contei tudo, desde o primeiro sintoma até a cura milagrosa. Muitos choraram, outros glorificaram a Deus em voz alta. O irmão João, ao final, disse: "Irmãos, esse testemunho não é só do Lucas. É de todos nós. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é curado, todos se alegram. Isso é o corpo de Cristo em ação". Nos dias que se seguiram, várias pessoas da congregação vieram me visitar para ouvir mais detalhes. Alguns, que estavam passando por lutas semelhantes, se fortaleceram na fé. Uma irmã, que tinha um filho com problemas respiratórios, me pediu para orar por ele. Fizemos isso juntos e algumas semanas depois, ela me procurou chorando de alegria: seu filho também havia sido curado. Hoje, quase 2 anos depois, estou completamente saudável. Não ficou nenhuma sequela, nenhum sinal da doença que quase me levou. Mas o mais importante não é a cura física, e sim o que aprendi nesse processo. Aprendi que nas horas mais escuras, Deus não nos abandona. Que a oração dos justos tem poder, Tiago 5:16. Que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. E acima de tudo, aprendi que a congregação não é apenas um lugar onde vamos aos domingos e quartas. É uma família que ora, chora e se alegra conosco. Toda vez que respiro fundo sem dor, toda vez que subo uma escada sem falta de ar, lembro-me da fidelidade de Deus. E agraço-lhe não só pela cura, mas por ter me aproximado ainda mais dele e dos meus irmãos em Cristo. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê, lembrando que não importa quão grande seja a luta, nosso Deus é maior. Ele ouve, ele age e ele nunca falha. A ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. No domingo seguinte à minha cura, o irmão que presidia o culto pediu que eu subisse para dar o testemunho diante de todos. Confesso que senti um pouco de receio, pois nunca tinha falado para tanta gente de uma vez. Mas ao me levantar, senti uma paz tão grande que só poderia vir do Senhor. Enquanto eu contava como Deus havia me livrado daquela enfermidade, muitos irmãos choravam.
Alguns levantaram as mãos em gratidão, outros se ajoelharam ali mesmo, pedindo a Deus que operasse milagres em suas vidas também. Uma irmã, que estava sentada nos fundos, se levantou e veio até mim. Ela segurou minha mão e disse: irmão, eu também tenho lutado com uma doença nos pulmões. Há meses que não consigo dormir direito por causa da tosse. Mas hoje, ouvindo seu testemunho, senti que Deus está me dizendo que também vou ser curada. Pedimos ao irmão que presidia para orar por ela ali mesmo, e toda a congregação se uniu em súplica. Não demorou muito, e essa irmã voltou a nos contar que na mesma semana, a tosse tinha cessado e ela conseguia respirar sem dificuldade. Mais uma prova de que quando um membro do corpo de Cristo é abençoado, outros também são alcançados pela mesma graça. Nos cultos seguintes, sempre que o assunto era a oração pela cura, eu me lembrava daqueles dias difíceis em que mal conseguia me mover. Às vezes, durante os hinos, fechava os olhos e agradecia a Deus por cada respiração, por cada batida do coração. Uma noite, durante a oração final, o irmão que liderava fez uma petição especial pelos enfermos. Enquanto ele orava, senti uma emoção tão forte que comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter sido tirado do vale da sombra da morte e colocado em lugar seguro. Muitos irmãos vieram me perguntar como eu tinha mantido a fé em meio àqueles dias tão escuros. Eu sempre respondia que não foi por minha própria força, mas pela graça de Deus e pelas orações dos santos. Lembro-me de uma noite em que a dor era tão intensa que pensei não aguentar mais. Foi quando minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, entrou no meu quarto, colocou a mão na minha testa e começou a clamar a Deus em voz alta. Ela não usou palavras bonitas ou elaboradas, mas sim um clamor do coração. E foi naquele momento que senti uma presença divina tão forte que a dor começou a diminuir. Não foi uma cura instantânea, mas foi o início da minha restauração. Um dia, o irmão mais velho da congregação me chamou para conversar. Ele tinha passado por uma enfermidade grave anos antes e queria me encorajar. Sentamos em um banco dos fundos da igreja, e ele me contou como Deus o havia sustentado em meio ao sofrimento. Filho, ele disse, às vezes Deus não tira a prova imediatamente, mas ele nos dá força para passar por ela. E quando olhamos para trás, vemos que ele estava conosco em cada passo. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Não era sobre a cura em si, mas sobre a presença de Deus em meio à luta. Com o tempo, comecei a perceber que minha cura não era apenas para o meu bem, mas para que outros também fossem fortalecidos. Muitas vezes, depois dos cultos, irmãos e irmãs vinham até mim para pedir que orássemos juntos por suas necessidades. Alguns tinham doenças físicas, outros lutavam com angústias da alma. E em cada uma dessas orações eu via a mão de Deus agindo. Uma irmã, que havia perdido a esperança de ter um filho, recebeu a notícia de que estava grávida depois de meses de oração. Um irmão que estava desempregado há quase um ano, conseguiu um trabalho estável logo após pedirmos a Deus por sua situação. Certa vez, durante uma reunião de oração, uma irmã compartilhou que estava com um problema sério no coração. Os médicos haviam dito que ela precisaria de uma cirurgia de risco. Quando terminamos de orar por ela, senti uma certeza no espírito de que Deus a curaria. Alguns dias depois, ela voltou radiante. Os exames mostravam que seu coração estava normal, e os médicos não conseguiram explicar como aquilo havia acontecido. Mais uma vez, vimos que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes, quando estou sozinho em oração, lembro-me daqueles dias em que a fraqueza era tão grande que mal conseguia me ajoelhar. Mas hoje, quando me prostro diante de Deus, faço isso com um coração cheio de gratidão. Não porque eu merecia a cura, mas porque Ele, em sua misericórdia, estendeu sua mão e me levantou. E isso me faz pensar em quantas pessoas estão passando por lutas semelhantes, talvez até piores, e que precisam ouvir que Deus ainda opera milagres. Uma coisa que aprendi é que a fé não é algo que a gente guarda só para si. Ela precisa ser compartilhada, porque a fé de um pode fortalecer a de outro. Quantas vezes já não ouvimos irmãos dizerem que, ao ouvirem um testemunho, sentiram suas forças se renovarem? Isso é o corpo de Cristo em ação. Um membro sustenta o outro, um encoraja o outro, um ora pelo outro. Hoje, quando vejo alguém passando por uma enfermidade, procuro me aproximar, não com palavras vazias, mas com a certeza de que Deus pode mudar a história daquela pessoa. Não é que eu tenha alguma força especial, mas porque já vivi na pele o que é ser tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um que nele confiar. Às vezes, quando estou no culto e ouvimos os hinos de gratidão, fecho os olhos e lembro daqueles dias em que mal conseguia cantar. Hoje canto com todo o meu coração, porque sei que cada nota é um louvor àquele que me deu não só a cura,
mas uma nova chance de servir a Ele. E isso é algo que nenhum médico, nenhuma medicina poderia me dar, a paz de saber que minha vida está nas mãos do Senhor. Uma coisa que sempre digo aos irmãos mais novos é: não desanimem nas provas. Mesmo quando parece que Deus está demorando, Ele está agindo nos bastidores. Às vezes, a resposta não vem do jeito que a gente espera, mas vem. E quando vem é para a glória dele. Quantas vezes já não vimos irmãos que, depois de passarem por grandes lutas, saíram mais fortes, mais cheios de fé, mais dispostos a servir? Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela enfermidade foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Não porque a doença em si fosse boa, mas porque, através dela, Ele me ensinou a depender totalmente dele. Aprendi que a oração não é um último recurso, mas o primeiro. Que a palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. E que a congregação não é um lugar onde a gente vai só para cumprir um ritual, mas para se fortalecer mutuamente. Às vezes, quando estou em oração, peço a Deus que use minha vida para encorajar outros. Que meu testemunho não seja apenas mais uma história, mas um sinal de que Ele ainda está no trono, ainda ouve, ainda responde. Porque no final das contas, não somos nós que somos grandes, mas Ele é. E quando Deus age, não há doença que resista, não há situação que não possa ser mudada. Que este testemunho sirva para lembrar a todos nós que não importa quão grande seja a tempestade, Jesus está no barco conosco. E se Ele está conosco, não temos nada a temer, porque Ele é o Deus que sara, que libera, que restaura. Ele é o Deus que não só cura o corpo, mas também a alma. E isso, meus irmãos, é um milagre que nunca deixaremos de celebrar. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça a fé de quem está passando por provas e que, acima de tudo, seja glorificado em nossas vidas. Porque no fim, não somos nós que merecemos nada, mas é pela sua graça e misericórdia que somos salvos, curados e sustentados. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.